graça e a paz do Senhor, glória a Deus, amém. Irmãos, só relembrando não, né, não foi colocado ali, mas amanhã nós iniciamos aqui na igreja mais um módulo na nossa escola bíblica, né? Então é Cristologia, né? Então você que quer participar, né, a nossa escola bíblica ela é por módulos, né? Então você pode iniciar esse módulo, não tem problema. Puxa, eu não fiz os outros, não tem problema, né? Você pode fazer esse módulo amanhã, então, aqui às 20 horas na igreja, né, a nossa escola bíblica, amém? Então, faça parte disso, vai ser muito abençoado. Queria conhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus ali. Uma salva de palmas a esses irmãos. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria, uma honra recebê-los aqui, sintam-se em casa, nosso time de voluntários, ergue a mão mais um pouquinho assim, ó, ali, aí, ó, já vão te auxiliar, amém? Também queria liberar as crianças já, para o seu culto, né, você pai, que fez o check-in ali na recepção, já pode levar seu filho ali, amém, glória a Deus, aleluia. Irmãos, hoje é um dia muito especial, né? Nós tivemos pela manhã, aqui o pastor Mauro esteve conosco pela manhã também, foi um tempo muito especial, um agir de Deus, né? E eu creio que Deus preparou algo maravilhoso agora para a parte da noite, amém, aleluia, você foi abençoado, né? Porque o pastor Mauro também trouxe o pastor Ronaldo, né, aqui conosco, e eu queria também honrar, né, a vida do pastor Batista, da pastora Eliette, que estão conosco aqui, uma salva de palmas a eles, glória a Deus. Sintam-se à vontade, pastores estão em casa, e eu queria chamar o pastor Ronaldo, né, que vai estar aqui tendo um momento onde ele vai, né, nos abençoar com um louvor, né? Glória a Deus, o pessoal já vai preparar para o senhor ali, isso, já vão arrumando aqui. Poder estar aqui. Opa. Aí. É um prazer poder estar aqui junto com vocês. Já estive uma vez, convite do pastor Mauro, e agradeço a Deus pela vida dos pastores aqui da igreja. E sabemos que essa é uma noite onde Jesus vai chamar você. Eu me lembro que aos 15 anos de idade, eu, em uma igreja tradicional em São Paulo, o pastor pregava aquilo que o pastor Mauro vai pregar hoje aqui. Logicamente uma diferente mensagem, mas o mesmo tema, despertando você para viver com o Senhor, para multiplicar a sua fé. Com 15 anos de idade, eu fiz um pacto com Deus, vou entregar minha vida a Jesus, e com 19 anos e meio, eu estava sendo ordenado a pastor, e hoje estou com 71 anos nessa carreira, não é? 71 anos de idade, e vou fazer 52 anos aí de carreira ministerial. Eu quero profetizar sobre a sua vida, mas eu quero que você fale para a pessoa que está ao seu lado assim: hoje, Jesus vai te chamar. Não é para ir para o céu, não. Mas é para viver aqui na terra glorificando o nome dEle. Aleluia. Para ser uma testemunha fiel. Eu, em todo lugar que vou, Deus tem despertado meu coração. Eu passo no caixa do supermercado e digo assim para a pessoa: você tem uma coisa muito importante que você não sabe. O que foi? Jesus morreu por você. Entrega a sua vida a Jesus. E graças a Deus, com essa conversa, com essa profecia de ver gente convertida, um dos casais do supermercado hoje já está frequentando uma igreja evangélica. Aleluia. Está já se preparando, vão se batizar.
e vão estar recebendo a graça do Senhor. Então, nessa noite, Jesus está te chamando, tá? Presta atenção, eu não sou um músico, mas gosto de cantar e de adorar a Deus, né? Vem após mim, disse Jesus, a certo homem. Vem após mim, eu te farei um pescador. Transformarei tudo o que fazes e o que te prende. Eu te darei, te envolverei com o meu amor. Vem após mim, tudo que orares, crendo em meu nome. Meu Pai promete pela palavra te responder. Vem após mim, disse Jesus a este homem. Ele o seguiu e se tornou um pescador. O mundo é o mar, os homens são os peixes, sem rumo e sem vida. A rede é a mensagem que fala da paz que existe em Jesus. Enquanto no mar o peixe apanhado acaba morrendo, no reino de Deus o homem que vem começa a viver. Hoje Jesus quer te fazer como este homem. Quero teu braço lançando a rede em alto mar. Lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo, o mestre te quer, levando a mensagem, pescando para Deus. Hoje Jesus quer te fazer como este homem. Quero teu braço lançando a rede em alto mar. Lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo, o mestre te quer, levando a mensagem, pescando para Deus. O mestre te quer, o mestre te quer, o mestre te quer, levando a mensagem, pescando para Deus. O mestre te quer, o mestre te quer, o mestre te quer, levando a mensagem, pescando pra Deus. Oh. O mestre te quer. Nessa noite, o mestre, o Espírito de Deus está aqui. Ele te quer mesmo, ele te quer por inteiro. Aleluia. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, pastor Ronaldo, glória a Deus, que bênção, bênção demais receber o senhor aqui, né? Somos gratos a Deus pela sua vida e pelo teu testemunho, né? É tão bom a gente, né, ver pessoas os generais da fé, né, e sermos abençoados. Pastor, que o senhor possa abençoar muito a sua vida, glória a Deus, amém? Quem foi abençoado aqui? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu já queria chamar o pastor Mauro. Uma salva de palmas a Jesus pela vida do pastor Mauro. O pastor Mauro hoje também está com a pastora Neide, né, sua esposa.
Pastor Mauro, ele também tem os materiais dele, ele vai falar um pouquinho sobre os livros. Eu queria desafiá-lo, tem os 2 livros já dele ali, e eu falar para você que bênção, né, como eu fui edificado pelos livros, né, que o pastor Mauro, através do Espírito Santo, né, escreveu. Então, né, já desafio você, igreja, né, a não sair, a não ir embora sem passar ali pelo stand. Certamente você vai ser muito abençoado, amém? Vamos orar pela vida do pastor Mauro. Jesus, te louvamos, Senhor, pela vida do pastor Mauro, da pastora Neide, Senhor, o Deus desse ministério, dessa família, Senhor, que tem servido ao Senhor com zelo, com amor, com dedicação. Senhor, nós oramos, Pai, que aquilo que o Senhor já derramou sobre eles, Senhor, temos convicção que o Senhor tem derramado sobre a vida dele, Pai, possa ser transmitido aos nossos corações. Então a palavra do Senhor possa tocar as nossas vidas, Senhor, como o Senhor tem feito sobre a vida do pastor Mauro. Usa ele, Senhor, de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Graça e paz, igreja. Uma alegria poder estar com vocês aqui essa noite para partilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Costumo dizer que quando Deus coloca uma palavra no coração de um pastor, Ele quer colocar essa palavra no coração da igreja. Amém? Como o pastor falou, nós tivemos a graça de escrever 2 livros. O primeiro deles é A Ilusão do Controle, um Pecado Oculto. O subtítulo desse livro é Pecado Oculto. Então, todas as vezes que nós ouvimos essa expressão, pecado oculto, logo nós pensamos, né, em pessoas que cometem pecados e escondem, né, ocultam. Mas esse livro não vai tratar dessa temática. Ele vai falar sobre um pecado que está enterrado no porão do coração humano, e todos nós nascemos com ele, né? Mas a maioria dos cristãos não percebe que tem esse pecado. Então eu vou abordar nesse livro sobre o pecado original, né? Então é um tema assim bem importante. E aqui na contracapa eu tenho aqui a recomendação do pastor Luciano Suberá e do pastor Luiz Magalhães. E tem uma frase aqui na contracapa que diz assim: ao ler esse livro você poderá entrar no lugar mais seguro da terra, à sombra do soberano que tem em suas mãos o controle do universo. Amém? Então você vai ser muito abençoado com essa literatura. Se você puder adquirir, você vai ser muito abençoado. Final de novembro de 2023, nós escrevemos O Martelo que Esmiuça a Penha. Sobre o martelo que esmiuça a penha, eu vou falar algumas coisas aqui essa noite. Amém? Glória a Deus, aleluias. Estivemos aqui de manhã, né? Foi muito bom, né? Foi tremenda a presença de Deus. E eu falava para os irmãos aqui hoje pela manhã, né? Sobre inveja, né? Inveja é uma coisa que não vem de Deus, né, irmãos? É ou não é verdade? Inveja é uma coisa... Mas eu tinha uma inveja, irmãos, uma inveja, se é que podia dizer assim, era uma inveja santa. Misericórdia, nem sei se isso existe, né? Inveja santa, isso não está muito certo, né, irmão? Mas eu tinha uma inveja santa, porque eu ficava pensando nos discípulos de Jesus, né? Daquelas pessoas ali que conviveram com Jesus, né? Na era do Filho, quando Jesus veio aqui a essa terra. E eu pensava assim, poxa, esse pessoal foi abençoado, esse pessoal foi privilegiado, né? Eles foram ministrados por Jesus, Jesus discipulou eles, Jesus ensinou eles. E eu pensava comigo, que privilégio, né? Que privilégio desses homens, né? Os homens ali que viveram na era do Filho. E como eu disse a vocês, né? Inveja não é uma coisa de Deus, né? Eu nem devo ficar santificando inveja, né, irmãos? Então Deus, Ele falou comigo. E Ele me levou naquela passagem onde Jesus, ressurreto, aparece aos seus discípulos, nem todos estavam presentes, Tomé não estava presente. E aí, então os discípulos falam para Tomé, né, e dizem,
Tomé, o mestre ressuscitou. O mestre ressuscitou. E o que Tomé disse? Tomé disse assim: não acredito. Não creio. Eu não acredito. Se eu não ver, se eu não tocar nele, eu não acredito. Então Jesus aparece a Tomé. E quando Tomé vê Jesus, ele diz: Deus meu, Senhor meu. E aí Jesus diz algo que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, Jesus disse assim: Tomé, porque você me viu, você creu? E aí Jesus diz assim: mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Dá um glória a Deus aí, me ajuda aí, irmão. Mais bem-aventurado, mais feliz são aqueles que não viram Jesus, que não estavam na era do Filho, não estavam presentes ali com Jesus. Mais bem-aventurados, mais felizes são aqueles que não viram, mas creram. Glória a Deus, queridos. Nós somos mais bem-aventurados. Sabe por que nós somos mais bem-aventurados? Porque nós estamos vivendo uma era especial. Nós estamos vivendo a era do Espírito Santo. Aleluias! E é sobre isso que eu quero partilhar com você nesta noite. A era do Espírito Santo. Glória a Deus! Eu quero ver com você, vamos iniciar com uma palavra. João capítulo 14, versículos 16 e 17, que diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, aleluias, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, diga aleluia. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração te sejam agradáveis, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nesta passagem nós vemos Jesus falando aos seus discípulos a respeito de um novo tempo. Uma nova estação espiritual, ou poderíamos dizer, uma nova era que estava por vir. A era do Espírito Santo. Queridos, eu creio que seja de suma importância sabermos que tempo ou que estação espiritual estamos vivendo dentro do contexto bíblico. E quando nós estudamos a palavra de Deus, as Escrituras, nós vamos observar eras distintas de atuação do Deus triuno. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós observamos uma atuação, ou poderíamos dizer uma ação e interação mais contundente na história e nos registros bíblicos de Deus Pai. No Antigo Testamento, nós poderíamos dizer que eles estavam na era do Pai. Amém, irmãos? Na era do Pai. Vemos em Gênesis o Pai, Criador, dizendo: haja luz. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim: no princípio criou Deus, no princípio criou o Pai, o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava sobre as águas. Disse o Pai, disse Deus: haja luz, e houve luz. Depois, nós vamos ver o Pai sendo o protagonista da Trindade, dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26, nos diz assim: também disse o Pai, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Já no livro do Êxodo, nós vemos o Pai descendo para livrar o seu povo da aflição que ele sofria no Egito. Êxodo, capítulo de número 3, versículos 7 e 8, nos diz assim: disse ainda o Senhor, o Pai, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. É eu pra caramba, né, irmãos? Fala a verdade, né? No livro de Malaquias, vemos Deus Pai, o Senhor, conhecido como o Senhor dos Exércitos, falando sobre um mensageiro que prepararia o caminho para uma nova era. João Batista. João Batista seria o mensageiro que prepararia o caminho para a era do Filho. Malaquias, capítulo de número 3, versículo 1 diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluias! No Novo Testamento, vemos registrado a era do Filho. O Pai amando o mundo de tal maneira que envia o seu Filho, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, ao encerrar-se a era do Pai, dá-se início à era do Filho. Então, vemos nos 4 evangelhos o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição do Filho. Aleluias! Nos evangelhos, Jesus relata aos seus discípulos sobre a era seguinte, a era do Espírito Santo. João capítulo 16, versículos 5 a 8 diz assim: mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Aleluias! E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluias! Queridos, estamos vivendo a era do Espírito Santo. Aleluias! E viver essa era significa, queridos, que o Espírito, ele está sendo derramado sem medida sobre toda a carne. Aleluias! Convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E queridos, neste ponto dessa nossa reflexão, dessa mensagem, nós precisamos entender o sobrenatural. Amém? Precisamos ter uma compreensão sobre o sobrenatural.
pois na era do Espírito, o aspecto mais marcante e ao mesmo tempo mais natural na vida dos cristãos é o sobrenatural. Interessante isso, né? O aspecto mais marcante na era do Espírito, na vida dos cristãos, é o sobrenatural. E esse sobrenatural, ele deve ser algo cotidiano, algo que flui naturalmente na vida do cristão. Amém, irmãos? Entretanto, nós restringimos o sobrenatural a milagres extraordinários realizados por específicas e poucas pessoas. E nós deixamos de enxergar que, ao aceitarmos Jesus, ao entregarmos nossa vida a Cristo, nós passamos a viver um estilo de vida sobrenatural. Amém? E aqui eu preciso confessar, pastor Batista. Eu vou ter que confessar aqui, nesta noite. Nesta noite eu quero declarar uma verdade, uma realidade a meu respeito. E eu vou confessar a vocês essa noite. Eu não sou normal. Podem me chamar de louco, mas eu declaro a vocês nesta noite, eu não sou normal. Mas deixe-me dizer algo a vocês. Eu não estou nesse negócio sozinho. Você também não é normal. Aleluias! Irmãos, é normal uma pessoa dizer que acredita que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e agora Jesus está dentro do seu coração. É normal uma pessoa falar isso? Hã? Mas você acredita nisso, não acredita? Amém? Quem acredita que Jesus morreu, ressuscitou e agora está no seu coração? Levante a mão aí, você que acredita nisso. Viu? Aí, ó. Não estou sozinho, não. Você também não é. Você também não é normal. É normal, queridos. É normal você falar com o Espírito Santo. É normal você falar numa língua estranha que na maioria das vezes você não sabe o que você está falando. Mas deixa eu dizer algo, isso não é coisa de gente normal. Falar com o Espírito Santo. Imagine se você chega para um psicólogo, lá na nossa igreja o nosso pastor é psicólogo. Então, você imagina você chegar para um psicólogo ou um psiquiatra, e você chegar para ele e dizer assim, olha, eu falo com o Espírito Santo. O que ele vai dizer? E você chega para ele e diz, não somente eu falo. Ele também fala comigo. Eu ouço ele. O que esse profissional vai dizer? Ele vai olhar para você, um psicólogo, né, diferente do nosso pastor lá, que não tem entendimento nenhum do mundo espiritual. O que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, o quê? Você está ouvindo vozes? Você está ouvindo vozes? Me diga aqui, quem fala com o Espírito Santo aqui? Você fala com o Espírito Santo? O Espírito Santo fala com você? Fala? Viu, então, você não é normal. Você não é normal. Agora aqui eu preciso entender algo. Aquele que não é normal, ele pode ser duas coisas. Ele pode ser anormal. E esse não é o nosso caso. Porque uma pessoa anormal é uma pessoa que tem problema mental, é um lunático. Uma pessoa anormal não poderia estar aqui num púlpito ministrando a palavra, tinha que estar preso, tinha que estar num sanatório. Então, não ser normal significa duas coisas. Uma é você ser, a pessoa ser anormal. Esse não é o nosso caso. Então, qual é o nosso caso? O nosso caso é que nós somos
não somos anormais, nós somos sobrenatural. Dá um glória a Deus, fala uma língua estranha aí, irmão. Fala em mistérios aí. Aleluias. Somos sobrenaturais. Nós somos filhos do Deus sobrenatural. Você é filho do Deus sobrenatural. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer isso para você. Filho, tu és meu filho e eu sou o Deus sobrenatural. E os meus filhos se movem de forma sobrenatural. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Toda a ação sobrenatural vem em resposta à fé e à oração dos filhos do Deus sobrenatural. Amém? Eu vou repetir porque é importante você entender isso aqui, esse princípio. Toda a ação sobrenatural vem em resposta à fé e à oração dos filhos do Deus sobrenatural. Aleluias. Queridos, meus pais oraram por mim. Porque, queridos, não é normal, eu fui marcado pelo sobrenatural. O sobrenatural marcou a minha vida. Há mais de 41 anos atrás, eu era um dependente químico, eu era um drogado, eu era uma tristeza para a minha família, eu era um prejuízo para a sociedade, mas eu tive uma experiência com Jesus. Eu fui marcado pelo sobrenatural, porque não é normal, não é comum um dependente químico ser liberto. A medicina não traz cura para o dependente químico. Inclusive a medicina ou a ciência diz que é uma doença sem cura. Mas Deus me salvou. Aleluias! O sobrenatural ocorreu. Eu tive uma experiência com o sobrenatural. Aleluia, irmãos! Glória a Deus! Então, toda a ação sobrenatural vem em resposta à fé e à oração dos filhos do Deus sobrenatural. Meus pais, eles oraram por mim. E a resposta das suas orações foi a minha conversão. Foi a minha transformação. O sobrenatural. O sobrenatural ocorre em resposta à oração e à fé dos filhos do Deus sobrenatural. Meus pais oraram por mim e o milagre aconteceu. Amém, irmãos? Sabe o que isso quer dizer, queridos? Isso quer dizer que todo santo de casa faz milagre. E aqui, santo, eu preciso entender que a palavra santo tem dois aspectos. Um é de perfeição, de pureza, né? E outro é de separado para o uso de Deus. Amém? Então isso tudo quer dizer que santo de casa faz milagre, irmãos. Meus pais oraram por mim e o milagre aconteceu. Amém, irmãos? Mas esse negócio, ó, santo de casa não faz milagre, isso não está na Bíblia, irmãos. Isso deve estar na Bíblia de Satanás, deve ser Satanás, capítulo 1, versículo 2. Santo de casa não faz milagre. Mentira do diabo. Amém, irmãos? Mentira. Sabe o que a Bíblia diz a respeito de santo de casa fazer milagre? A Bíblia diz lá em Malaquias que o Senhor iria converter o coração do pai aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Aleluia, irmãos. Sabe, você está precisando de um milagre lá na sua casa? Seu filho, seu esposo, sua esposa, um ente querido, lá na sua casa. Sabe, Deus te trouxe aqui hoje para dizer, olha, santo de casa faz milagre. Dá um glória a Deus, irmãos. Que coisa maravilhosa, irmãos. E isso tudo acontece por quê?
Porque estamos na era do Espírito Santo. O Espírito Santo está sendo derramado sem medida sobre toda a carne, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluias! Amém, irmãos? O maior milagre de todos, queridos, o maior deles, é a salvação e a conversão de uma vida. Isso me faz lembrar a história de um pastor, creio que mais ou menos a idade do pastor Ronaldo, 70 e poucos anos. Pastor idoso já, final de carreira. Ele é convidado por um evangelista para participar de uma conferência. E esse jovem evangelista, ele fazia suas conferências, e nas suas conferências havia milagres. O sobrenatural era algo assim comum nas suas conferências. E ele convida aquele pastor. E pelo pastor ser um pastor conhecido na cidade, dão as primeiras cadeiras para ele, e o pastor vai participar dessa conferência, senta bem na frente. E duas coisas chamaram a atenção do pastor. Uma delas era que o pregador ficava olhando para ele e sorria para ele. E ele achou estranho aquilo, né? Toda hora ele está olhando para mim e sorri. Então, isso foi uma das coisas que chamou a atenção dele. A outra coisa que chamou a atenção foram os milagres. Eram coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias acontecendo naquela conferência. Aí termina aquela conferência, as pessoas vão saindo, o pastor sênior fica ali, sentado nas primeiras cadeiras, chorando. Aí o evangelista, ele olha para aquela cena, vai até o pastor, conversar com ele, diz: ô pastor, por que você está chorando? O que aconteceu, pastor? Então o pastor diz assim: meu filho, muito cedo eu entreguei a minha vida para Jesus. E fui para o seminário e vivi mais de 50 anos de ministério. E sabe, Deus nunca me usou como Ele usa você, pastor, evangelista. Ele nunca me usou. E aí veio uma tristeza no meu coração e eu comecei a chorar e eu não consegui sair daqui. É isso que está acontecendo. E aí o evangelista diz assim para ele: pastor, lembra que há 7 anos atrás o senhor entrou com os irmãos da igreja numa favela. E o senhor falou para os meninos de rua naquela favela. Lembra disso, pastor? Lembro. Pois é, pastor. Eu era um daqueles meninos. Aleluia, irmãos. O maior de todos os milagres é a conversão de uma vida. É a conversão de uma vida. Queridos, isso tudo quer dizer que se você orar, as pessoas por quem você está orando irão se converter, irmãos. Ô pastor, o senhor está fazendo uma afirmação? Eu estou fazendo uma afirmação. Eu sou convicto a respeito do que estou dizendo a vocês. Se você orar, essas pessoas por quem você está orando, elas irão se converter. Por quê? Porque estamos na era do Espírito Santo. O Espírito Santo está sendo derramado sem medida, convencendo o homem do pecado, da justiça. Aleluias! Amém, irmãos? Então eu sou convicto, eu creio a respeito disso. Essa é uma certeza que eu trago no meu coração. Se você orar, as pessoas vão se converter. Aleluia, irmãos. Que coisa tremenda. E eu creio nisso porque você conhece alguém que foi para Cristo que não foi resposta de oração de alguém? Não existe, irmão. Todos que estão aqui, que já entregaram a sua vida para Cristo, saiba, alguém orou por você. Alguém intercedeu por você. Amém?
Então, eu tenho convicção a respeito disso, e tenho convicção a respeito disso, porque a palavra de Deus me diz lá em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, quando Jesus diz assim aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei, e vos designei, e vos capacitei, para que vades, amém? Lancem a rede, que nem o pastor cantou aqui, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim de quê? A fim de que tudo que você pedir, e aqui tudo, no grego é tudo, mas esse tudo não é tudo que você quer, não, é tudo aquilo que você precisa para você realizar o propósito da sua vida. Amém, irmãos? Então, falando em propósito, nós precisamos entender que nós fomos salvos para um propósito. Amém, irmãos? Nós não fomos salvos só para ir para o céu, irmão. Tá certo que tem gente que foi salva só para ir para o céu mesmo. Deus salvou só para levar a pessoa para o céu. Que nem aquele ladrão na cruz, né? Lembra? Camarada só fez coisa errada a vida inteira, né? E aí no 48 do segundo tempo, ele reconhece os seus pecados e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso tudo para deixar bem claro que a salvação, irmãos, é pela graça. Amém? Não existe nada que você possa fazer para você garantir ou para você receber a salvação. Amém? Então, se nós fôssemos salvos para ir para o céu apenas, nós tínhamos que estar no céu, é ou não é? Eu tinha que estar no céu. O que eu estou fazendo aqui, correndo o risco de perder a minha salvação? Não. Eu estou aqui, porque assim como o Pai enviou Jesus, agora Jesus me envia. Aleluias! Amém? Eu não fui salvo só para ir para o céu. Eu fui salvo também para ser um agente de salvação. Amém, irmãos? Isso é o que a Bíblia fala sobre desenvolver a vossa salvação. Glória a Deus, irmãos. Então eu sou convicto a respeito de que se você orar, as pessoas vão se converter. Porque você vai estar orando, irmãos, aquilo que é a vontade de Deus. Amém? E quando você ora aquilo que é a vontade de Deus, Deus responde. Aleluia, irmãos. Estou convencendo você a respeito desse princípio. Eu sou convencido a respeito disso. E eu quero que você saia daqui essa noite convicto a respeito disso. De que se você orar, as pessoas por quem você está orando, elas irão se render a Jesus. Por quê? Porque, além de tudo isso que falei, nós estamos na era do Espírito Santo. O Espírito Santo está sendo derramado sem medida sobre toda a carne, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Vejamos o que Jesus, ressurreto na era do Espírito, disse aos seus discípulos. João capítulo 20, versículo 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Você podia dar um glória a Deus, irmãos? Porque você tem o Espírito Santo. Aleluias. E ter o Espírito Santo, queridos, significa que basta orar e o Espírito fará. Amém, irmãos? Basta orar e o Espírito Santo fará. A grande verdade, queridos, é que basta orar e o Espírito fará. E, em alguns casos, você não vai precisar nem falar.
E nem outras pessoas vão precisar falar. O Espírito Santo vai falar para aquela pessoa por quem você está orando. Basta orar e o Espírito fará. Isso me lembra a história de um diácono da nossa igreja. O nome dele é Moisés. Moisés se converteu num evento chamado Adonep. E ele morava do lado da igreja, ele começou a frequentar a nossa igreja. E aí nós começamos a atender o Moisés. Moisés, ele tinha muitos problemas, ele estava em depressão, tomava muitos medicamentos. E nós fomos atendendo ele, fomos fazendo um trabalho de aconselhamento pastoral. E à medida que nós fomos trabalhando com Moisés, ele foi se libertando daqueles comprimidos. E chegou ao ponto de não tomar mais nenhum comprimido para depressão, para mais nada, para ansiedade. E depois que ele estava bem, aí eu comecei a ministrar ele, a ensinar esse princípio para ele. Digo, olha, agora temos que orar pela sua família. Vamos orar pelo seu pai, pela sua mãe. Né? E começamos a orar pelos pais do Moisés. Uma questão assim de 2, 3 meses, a mãe dele entrega a vida para Jesus. A mãe dele se entrega para Jesus numa igreja quadrangular, perto da casa deles. Eles moravam ali em Campina Grande. E glorificamos a Deus. Eu disse, glória a Deus, Moisés. Viu como funciona? Viu como basta você orar e o Espírito vai fazer a obra? E aí falamos assim, mas tinha o pai dele, né? Ó, temos que orar agora pelo seu pai, né? E o pai dele era difícil, o pai dele era aquele nordestino, coração duro. Digo, vamos intensificar a oração. Intensificamos a oração, jejuamos, buscamos. E o pai do Moisés, ele 2 vezes por semana, ele ia na casa do Moisés. Chegava no sábado à tarde, aí posava lá, às 5 horas da manhã, eles acordavam, tomavam um chimarrão, diga aleluias. Tomavam aquele chimarrão 5 da manhã. E num dia daqueles, numa manhã daquelas, o pai do Moisés fala para o Moisés, Senhor Moisés, hoje eu vou na igreja. Rapaz, o Moisés, é hoje. Moisés ficou feliz, nós intensificamos a oração. Eu convido ele, nunca quer ir para a igreja, hoje ele está dizendo que quer ir. É hoje que ele vai se converter. É hoje, e ele ficou feliz. E se arrumou, chegou na igreja, era o culto de manhã. Na primeira fila, ele sentou com o pai dele nas primeiras cadeiras. Quando ele olha o pregador, irmão, ele desanima. Ele diz, puxa, logo hoje que eu trouxe meu pai, esse pregador. Irmãos, quem estava trazendo a palavra naquela manhã era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem de Deus. Mas sabe aquele camarada manso? O cara é todo amor, era todo amor o cara. Mas ele era manso, ele falava baixo. É mais ou menos assim, vou tentar imitá-lo. É mais ou menos assim, ele chegava e... Graça e paz, irmãos. Nesta noite, aquilo parecia uma música de niná. O pai do Moisés dormiu. E ele disse, eu sabia, o Moisés falou, eu sabia que ele ia dormir. Tinha certeza que ele ia dormir. E dormiu pesado, irmão. Aí dormiu pesado. Final da mensagem, o pregador dá um amém um pouquinho mais alto, né? Diz, amém, irmãos. Ele desperta e eles estão indo embora. No estacionamento da comunidade, da nossa igreja, o pai do Moisés fala assim para o Moisés, meu filho, que lugar maravilhoso é a igreja. Meu filho, agora eu entendo tudo o que você me falou de Deus. Agora eu compreendo tudo o que você falou. Agora sim eu vou servir esse Jesus. Eu vou com a sua mãe na igreja lá perto de casa. Agora sim. Eu não falei? O Moisés não falou? O pregador não falou? Ninguém falou. Ele se converteu dormindo.
naquele dia, eu aprendi uma lição. A lição de um salmo, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, pois aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Aleluia, irmãos! Basta orar e o Espírito fará. Ele fará, ele não pode nem usar você e não usar ninguém, ele pode ele mesmo falar. Por si mesmo. Basta orar. Basta orar e o Espírito pode usar outra pessoa. Outra pessoa para falar. Amém, irmãos? Outra pessoa vai falar para essa pessoa que você está orando. Basta orar. Isso me faz lembrar, quando ainda trabalhava secularmente, não estava de tempo integral, era logo no começo. Trabalhei uns 6 anos numa empresa chamada Refrigeração Paraná. Hoje o nome dessa empresa é Electrolux. Eu trabalhei por 6 anos naquela empresa. Irmãos, mas eu sempre vivi esse princípio. Eu sempre acreditei nisso aqui. Então eu ganhei muitas vidas ali naquela empresa. Muitas pessoas. Mas bastante mesmo, irmão. Por quê? Porque eu acredito nisso que eu estou falando. Eu sou convicto a respeito disso. Eu tenho certeza, eu vivi isso aqui. Se você orar, as pessoas vão se converter. E o que eu fazia? Eu orava e as pessoas aceitavam a Cristo. Era incrível, irmãos. Teve uma pessoa, um rapaz, o nome dele era Evangelista. Olha o nome do cara. Evangelista. E pensa um cara de uma índole boa. Eu ficava impressionado com ele. Ele fazia favor para as pessoas. Ele era um camarada que tinha uma índole muito boa. Eu comecei a orar por ele. Eu digo, poxa, um camarada desse aí, com esse nome e com essa índole, né? Só falta Jesus para ele. Comecei a orar. Foi pouco tempo, 1 semana, 2 semanas, cheguei para ele e falei, olha, eu estou orando por você já há algum tempo. Eu tenho visto tuas atitudes. Cara, para você só falta Jesus. Você gostaria de entregar a sua vida para Cristo? Ele falou, eu gostaria. Eu falei assim, gostaria? Gostaria. Puxa, entregou a vida para Jesus, irmãos. Amém? E interessante, ele tinha uma índole tão boa que passou uns 30 dias, ele veio meio desenchavido, assim, conversar comigo, disse, ô Mauro, diga uma coisa, assim como você estava orando por mim, né? E eu entreguei a minha vida para Jesus, eu queria saber se eu podia orar pelo diabo. Para ele também. Digo, não, o camarada era uma índole tão boa que ele queria converter o diabo, irmãos. Eu digo, não, meu filho, esse aí não tem mais jeito. Mas então eu estava ali, trabalhando na empresa. Então eu orava e as pessoas eram salvas. E eu estava num setor, eu trabalhava na área de controle de qualidade. Eu era auditor de qualidade. Então a fábrica, a Electrolux, que hoje é a Electrolux, é muito grande. Então ela tem 2 fábricas, uma em frente à outra. Então são muitos setores. E o auditor de qualidade, ele ficava em vários setores. Na verdade, em todos os setores da fábrica, né? E eu estava num setor que era a linha de montagem do horizontal. E aí, quando eu dava um problema na linha e tal, não tinha o que fazer, eu ia para o banheiro. E lá no banheiro cada setor tem um banheiro, né, que para o pessoal daquele setor usar. E tinha um zelador. Então eu ia no banheiro e ia orar. Orar para as pessoas. Por aquelas pessoas que Deus queria alcançar. E nesse setor tinha um velhinho, irmão. Pensa um velhinho besteirento, rapaz. E eu pensava, olha esse velhinho aí, eu dizia, puta, com o pé na cova e fica falando essas bobagens. Eu entrava para orar, irmãos, eu entrava para orar no banheiro e eu tinha que ficar ouvindo aquelas piadas porcas, aquelas besteiras que ele falava, aquelas coisas sujas. E eu dizia, Deus, dá um jeito nesse velhinho. Oh, Deus, misericórdia, dá um jeito nesse velhinho. Eu venho aqui, está atrapalhando a minha comunhão contigo.
E aí o Espírito Santo falou assim: ah, tá, o velhinho te irrita? Digo, me irrita. Dá um jeito nele. E o Espírito Santo falou assim: ah, ele te irrita? Então deixa eu dizer algo para você. Aquilo que te irrita é o teu chamado. Você tem um parente que te irrita? Você tem cunhado? Misericórdia, né? Você tem cunhado? Aquele que toma tua Coca-Cola, aquelas coisas? Hã? Te irrita? É o teu chamado. Eu entendi a mensagem, irmão. Entendi a mensagem. Eu vou orar pelo velhinho. Entendi, Deus. Comecei a orar pelo velhinho. E clamei pelo velhinho. E orei. Fiz até jejum, irmão. Deus põe um sabão de coco na boca dele. Mas salva ele, Deus. Rapaz, orei por aquele velhinho. Saí daquele setor e o velhinho estava pior, mais besteirento ainda. Fui embora. Depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, eu voltei para aquele setor. Quando eu entro no banheiro, irmãos, eu tive que entrar lá, fechar a porta e chorar. Eu chorei, me confesso. Porque depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, quando eu entrei naquele banheiro, o velhinho estava com o Novo Testamento dos Gedeões, aquele pequenininho, pregando a palavra. Aleluias! Basta orar e o Espírito Santo fará. Amém? Por quê? Porque estamos na era do Espírito. O Espírito está sendo derramado sem medida sobre toda a carne, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Basta orar e o Espírito fará. Ele fará por si só, ou ele usará outra pessoa para falar. Ou ele vai usar você. Diga glória a Deus. Basta orar e o Espírito Santo vai usar você. Ele vai te dar dons, ele vai capacitar você para você falar, para você anunciar, para você ser um instrumento de Deus para trazer convencimento às pessoas, aqueles que são duros de coração, coração de pedra. Basta orar e o Espírito vai te capacitar. Amém, irmãos? O Espírito Santo tem tudo aquilo que você precisa para você cumprir com o propósito da sua vida, que é ser um agente de salvação. Amém, irmãos? O Espírito Santo vai te dar dons, como palavra de conhecimento, um dom do Espírito Santo, que flui na vida daqueles que anunciam o Evangelho. Basta orar e o Espírito fará. Isso me faz lembrar aquela passagem que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 a 51. Não vamos ler, mas eu vou falar a história, os fatos desse texto. Filipe, ele tem um amigo chamado Natanael. E Filipe, ele vai até Natanael e ele anuncia a Natanael, diz: Natanael, encontramos o Messias. Natanael, encontramos aquele que Moisés falava nas Escrituras, o Cristo. E Filipe diz para Natanael assim: Jesus de Nazaré. E Natanael não estava convencido daquilo que Filipe estava falando. Ele diz assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe diz: venha e veja. Então, eles vão até Jesus. Jesus está orando pelos seus discípulos. E aqui é importante nós entender que Jesus Cristo, ele era 100% homem quando esteve aqui nessa terra. Amém, irmãos? Jesus era 100% homem. E ele fluiu nos dons do Espírito Santo porque ele orava. Jesus também foi preciso ser batizado com o Espírito Santo para começar o seu ministério. Quando ele é batizado nas águas,
e o Espírito desce em forma de pomba, ali Jesus estava sendo batizado com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então Jesus, ele estava orando pelos seus discípulos, e quando Natanael chega, Jesus diz assim: ei, aí um verdadeiro israelita. E Natanael, ainda incrédulo, ele diz: me conheces? Então Jesus diz a ele algo que impacta ele, algo que convence ele. Jesus revela, Jesus fala, ou manifesta um dom do Espírito chamado palavra de conhecimento. E ele diz assim para Natanael: Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Ora, Natanael, antes de Filipe chamar Natanael, Natanael não estava debaixo de uma árvore, de uma figueira. Não. Natanael tinha a mesma idade de Jesus. E quando Herodes estava matando as crianças por causa de Jesus, os pais de Natanael pegaram a criança e colocaram esconderam debaixo de folhas de figueira. E ninguém sabia disso. Os pais de Natanael só contaram para ele, e ele nunca contou isso para ninguém. Então quando Jesus vem e diz assim: ei, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo das folhas, debaixo da figueira. Aleluia, irmãos! O que é isso? Isso é um dom do Espírito que flui na vida daqueles que estão aqui nessa terra para cumprir um propósito, para ser agentes de salvação. Amém? É um dom ali. Depois disso, Natanael foi convencido. Ele disse: tu és profeta? Tu és profeta? Será que tu és o Cristo mesmo? E aí Jesus diz para Natanael: você lembra de Jacó, da escada, que os anjos subiam e desciam? Então eu sou essa escada. Você vai ficar admirado de ver os anjos subindo e descendo do Filho do Homem. Aleluia, irmãos! Basta orar e o Espírito Santo fará, ele te dará palavra de conhecimento. Amém, irmãos? Ele vai te capacitar. Basta orar e o Espírito fará. Fará por si só, ou usará outras pessoas, ou usará você, dando a você palavra de conhecimento. E agora, para encerrar, o Espírito Santo também pode te dar palavra de sabedoria. E quando eu penso sobre isso, esse dom do Espírito, palavra de sabedoria, eu me recordo de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 1 a 11, nós temos a história daquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Os escribas e fariseus querem pegar Jesus numa armadilha, então eles pegam uma mulher que foi apanhada em adultério, levam diante de Jesus e dizem para Jesus assim: a lei nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas. O que tu dizes? Era uma armadilha. E Jesus não responde de pronto. Se abaixa e começa a escrever no chão. Alguns historiadores dizem que Jesus estava escrevendo o nome das pessoas que adulteraram com aquela mulher e estavam ali querendo acusar ela. Eu não acredito que Jesus fez isso. Sabe o que eu creio? Eu creio que Jesus não respondeu de pronto, porque Jesus era 100% homem. E Jesus estava orando. Jesus estava pedindo ao Espírito Santo: Espírito Santo, me dá uma palavra de sabedoria. Espírito Santo, me dá uma palavra para que eu salve a vida dessa mulher. Espírito Santo, me dá uma palavra, me dá sabedoria para que eu livre esses homens de cometerem esse crime. Então o Espírito Santo dá a Jesus a palavra de sabedoria. Ora, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Foram indo embora primeiro os mais velhos, porque pecaram mais, viveram mais, ou tinham mais consciência do que era pecado. Foi saindo, não ficou ninguém. O único que podia tirar a pedra nela era Jesus.
que não tinha pecado. E ele não atirou. E ele disse: cadê os teus acusadores? Não te condenaram, mulher? Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Amém, irmãos? Palavra de sabedoria. E aqui eu quero encerrar falando sobre a vez que o Senhor me deu uma palavra de sabedoria. Quando eu me converti, aceitei a Cristo, eu trabalhei 6 anos naquela empresa e mais 1 ano numa outra empresa, enfim. E aí eu recebi o meu chamado para tempo integral. E o meu chamado não foi para a igreja, irmãos. Meu chamado foi para trabalhar numa comunidade terapêutica, uma casa de recuperação. E até hoje eu trabalho com esse pessoal que tem problema com drogas. Eu dou assistência em casa de recuperação. Fiz muitas palestras preventivas sobre droga, enfim. E os meus primeiros 2 anos do meu chamado foi naquela casa de recuperação. E como você já deve saber, um obreiro de casa de recuperação, ele fica 24 horas do dia, ele fica junto com os alunos lá, interno lá, ele só tem uma folga uma vez na semana, né, Ronaldo? Ronaldo já foi presidente de comunidade terapêutica, né? Fica uma vez na semana que eles têm uma folga. Então, você imagina a pressão. É ou não é uma pressão, irmãos? Ficar ali... Deixa eu falar algo para você. Eu e a minha esposa, hoje só estamos nós, né? Eu e ela. Meus filhos já casaram. Mas somos nós dois. Eu amo ela. Eu te amo, meu amor. Mas é uma benção essa mulher, rapaz do céu. Eu amo essa mulher. Eu costumo dizer que se a minha vida fosse um filme, ela era o efeito especial do filme. Essa mulher, vou te dizer uma coisa. Né? Mas também eu amo ela. Lá em casa eu amo ela me ama. Mas de vez em quando, irmão, dá um choque lá em casa. Hein? Será que é só na minha casa que acontece isso? De vez em quando dá umas discussões, dá umas coisas, assim, daqui a pouco eu estou falando sendo meio grosso, ela também, umas coisas assim, né? Agora você imagina, irmãos, lá eu e ela nos amamos. Agora você imagina uma comunidade terapêutica, uma casa de recuperação, com 30, 40 pessoas lá dentro, vivendo lá dentro, tudo gente boa. Imaginou? A pressão que um obreiro não recebe. É muita pressão, irmãos. Então, só que eu era um obreiro diferente. Eu não ficava 24 horas. Eu ia segunda-feira às 8 da manhã, ficava até às 18, de segunda a sexta. À noite eu ficava com a minha família, ficava com meus filhos, ficava com eles. No final de semana eu ficava em casa. Então era um obreiro que eu tinha mais paciência com os alunos. Então quando um aluno queria ir embora, e o pessoal os obreiros já não aguentavam mais, eles me chamavam, eles diziam: Mauro, vai lá ver se você consegue convencer o cara. E eu às vezes conseguia convencer alguns alunos a ficarem. E foi interessante que num dia daqueles, tinha um rapaz, ele estava indo bem até no tratamento. E ele queria ir embora. Daí eles me chamaram, falaram: Mauro, vai lá ver se você convence o cara lá. Eu já estou mandando ele arrumar as malas dele. Eu disse: não, deixa que eu vou falar com ele. Entrei na sala, ele estava assim, no canto da sala, cabeça baixa. Eu cheguei: rapaz, o que está acontecendo com você? Você estava indo tão bem, tão firme, né? Por que você quer desistir? Ele olha assim para mim e ele diz assim: o quê? Está louco? Isso aqui é uma lavagem cerebral. É Bíblia de manhã, Bíblia de tarde, Bíblia de noite. De madrugada vem acordar a gente para orar. Está louco? Isso aqui é uma lavagem cerebral. E eu, escutando aquilo, comecei a orar. Eu digo: Deus, aqui é Bíblia de manhã mesmo, é Bíblia de tarde, é Bíblia de noite. E de madrugada eles acordam mesmo para orar. Eu disse: Deus, esse negócio aqui é uma lavagem cerebral. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: então diga isso para ele. Eu disse: não, se eu disser isso para ele, eu vou concordar com ele e vai embora.
E o Espírito Santo foi enfático, ele disse, diga isso para ele. Aí eu peguei coragem. Digo, olha rapaz, eu vou te dizer uma coisa para você. É exatamente isso. Isso aqui é uma lavagem cerebral. E rapaz, não vinha nada na minha cabeça. E quando não vem nada na minha cabeça, sabe o que eu fico fazendo? Eu fico repetindo a mesma coisa. Eu disse para ele, é isso mesmo, rapaz, isso aqui é uma lavagem cerebral. E ele ficou olhando para mim, esperando uma resposta, e eu orando, dizendo, Deus, me ilumina e me dá aqui uma palavra de sabedoria, pelo amor de Deus, me ajuda, Senhor. E nada na minha cabeça, aí eu, pela terceira vez, eu falei, é isso mesmo, rapaz, não tem, é lavagem cerebral mesmo. E ele ficou assim, olhando para mim. Aí, graças a Deus, o Senhor, o Espírito Santo, me deu palavra de sabedoria. E eu disse assim para ele, ou você vai me convencer que a maneira que você pensou até hoje foi assertiva, só te fez bem. Por isso que você está aqui, uma casa de recuperação, já perdeu a sua esposa, perdeu seus filhos, perdeu o seu trabalho, perdeu tudo que você tinha. Porque você pensava de uma maneira correta, né? É isso aí, você está aqui, sabe? E Deus quer lavar a sua mente com a água pura da sua palavra. Ele quer te dar uma maneira diferente de você pensar, que vai te levar a prosperar, que vai fazer com que você restaure a sua família, que você restaure o seu casamento. Aleluias! Quando o Espírito Santo te dá uma palavra de sabedoria, essa pessoa é convencida. Ele ficou, terminou o tratamento e hoje é um homem de Deus. Deus restaurou a família dele e abençoou a vida dele. Por quê? Porque estamos na era do Espírito. O Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que era maravilhosa nós estamos vivendo. Aleluias! A era do Espírito Santo. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Comece a falar com Ele. Oh Deus, oh Deus. Obrigado, Senhor. Que privilégio, Senhor. Que privilégio viver nesta era. Viver nesse tempo. Oh Senhor. Oh, glórias, glórias, glórias. Ei, o Espírito Santo te trouxe hoje aqui. Oh, para dizer a você, ei, eu te trouxe aqui esta noite, para te revelar o período, o tempo, a estação que você está vivendo. É a estação do meu Espírito, diz o Senhor. É a estação onde o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a terra, sobre toda a carne. Ah, não em medidas, mas está sendo derramado em abundância sobre toda a carne, sem medida, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor te trouxe aqui esta noite para dizer, ei, santo, santo, separado, instrumento meu, santo de casa, faz milagre. O teu filho vai se converter, a sua esposa vai se converter, aquele ente querido da sua casa vai se converter. Oh, shakatalarrabanala, oh, tecantalarrabasutenenoloco. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, ei, shabanalarosa. Eu quero fazer um apelo aqui esta noite. Se Deus falou com você, querido, se Deus ministrou a sua vida esta noite, eu quero que você venha aqui na frente, para nós orarmos juntos, para nós ministrarmos sua vida, para nós profetizarmos sobre a sua vida, um enchimento do Espírito Santo. Oh Deus, capacitação,
para ser o agente de salvação, não só na sua casa, mas em todos os lugares, lá na sua empresa, na escola, na faculdade, onde você estiver, você vai ser conhecido como sal da terra, como luz do mundo, como um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Oh, shabaralabarabas, shedonoro de cantalaranamas. Nosso amigo Ei, Santo venha, Espírito. venha, o Senhor está te chamando, venha aqui na frente, venha, vamos orar juntos. Isso, venha. Venha aquecer Venha, Espírito. os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Venha o poder. Sim, Senhor. Vem manifestar os seus sinais. Aleluia! O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui. Pastores, nos ajudem, pastores. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, o que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Santo Espírito, te esperamos pelo seu soprar, com seu óleo venha nos ungir, com seu fogo vem nos batizar. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Senhor, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Faz de novo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, o Espírito de Deus está se movendo aqui. O Senhor quer curar. O Senhor quer manifestar a cura divina. Se você tem alguma enfermidade, mesmo que ela seja emocional, física, se você quer que o Senhor te cure,
Vem aqui à frente agora. Existe uma unção do Senhor, uma unção de cura aqui. Oh, Shakatala Rabanal, Ronaldo. Olhe por aquela irmã que está vindo lá. Ela está vindo aqui, ó, essa irmã. Ore por cura. Cura divina. Mais alguém precisa de oração de cura. O Espírito está aqui, aproveite, venha, venha. Deus quer curar pessoas aqui. Ansiedade, depressão. Venha. Oh, Shekatalarabanalarabas. Oh, Shekatandalarabanasu Tiditu Yamama. Resokandalarabasu Turonolomaka. Oh, de novo, faz de novo o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh. Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso, cura, liberta, salva e transforma. E eu adoro. Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso, cura, liberta, salva e transforma. Eu adoro. Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso, cura, liberta, salva e transforma. Eu adoro. Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso, cura, liberta, salva e transforma. Eu adoro. Jesus é poder. Cante comigo, igreja. Jesus é maravilhoso, cura, liberta, salva e transforma. Eu adoro. Vamos lá, mais uma vez, Jesus. Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso, cura, liberta, salva e transforma. E eu adoro. Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso,
nesse momento, se há algo que você queira pedir para o Senhor, peça para Ele nesse momento. Estamos num ambiente de cura, num ambiente de glória. Então feche seus olhos nesse momento. Comece a pedir para o Senhor. Se é a salvação do seu cônjuge, se é a salvação do seu filho, comece a declarar nesse momento e pedir para o Senhor. Glória a Deus. Amém. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração a Ti, Jesus. A Ti, Jesus. Te amamos, Jesus. Eu te amo, querido. Oh, Espírito Santo maravilhoso, Emanuel dos nossos dias, Deus conosco, Deus em nós. Oh, maravilhoso Espírito, maravilhoso Espírito. Oh, obrigado, obrigado por vivermos nessa era, Senhor, tão preciosa. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, pela capacitação do Espírito Santo, possamos viver essa palavra hoje ministrada ao nosso coração. Em nome de Jesus. Queridos, deixa eu só dizer algo. Se você viver essa palavra, esse lugar vai ficar pequeno. Esse lugar vai ficar pequeno. Você vai ganhar muitas almas. Amém, irmãos? Mas você precisa ser convicto. Seja convicto. Entende? A respeito da era que você está vivendo. Você está vivendo na era do Espírito Santo. Amém? Você recebe essa palavra, você vai viver essa palavra. Então vamos aplaudir Jesus. Melhor aplauso para Ele, é para Ele. Receba, Senhor. Amém, glória a Deus. Quem foi abençoado hoje? Amém, aleluia. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado pela palavra, pela vida do pastor Mauro, Senhor. Meu Deus, pela vida do pastor Ronaldo, da pastora Leide, Senhor Jesus. Pastor Batista, pastor Eliette. Meu Deus, obrigado por esse mover, Senhor, em nosso meio, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o favor do Senhor está sobre nós, em nós e através de nós, Pai. Nós vamos impactar esse lugar, Senhor. Meu Deus, vidas serão transformadas através, Pai, da capacitação que o Senhor dará, está dando, deu hoje nesse lugar sobre cada um aqui. Deus, nós oramos, Senhor, que o inimigo não roube essa semente. Pai, eu oro em nome de Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus, que a palavra, que a semente, que é sempre boa, ó Deus, possa não cair nessa terra boa que é o nosso coração. E os tempos do Senhor, o fruto virá. E nós clamamos, Senhor Jesus. Clamamos que o fruto venha para a honra e glória do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus esteja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Deus abençoe sua vida. Vá em paz, que o Senhor te guarde, te proteja, te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus.